Voltamos aqui com o programa A Polêmica. Nós estamos aqui com Arnaldo Viana, presidente municipal do PDT. Arnaldo, só para dar um gancho final, que a gente estava conversando, você falou muito dessa questão da perseguição política, desse desgaste que o político tem, às vezes, para os seus adversários. No seu caso específico, muita gente comentou da sua conduta, de uma conduta até um tanto passiva no que diz respeito aos ataques que você sofreu durante vários anos, com capas de jornal, com programas de rádio, com inclusão, inclusive, de nome de parente seu, de mãe, de filho, em vários cenários que não foram tão agradáveis dentro da sociedade. Mas a sua passividade para uns agregou, tanto que brincava que você era igual a bolo, né? Que quanto mais batia, mais crescia. Mas para outros parecia que a verdade era realmente aquilo, dada a sua não disponibilidade de se defender. O que você pode falar para o telespectador com relação a essa situação sua, da sua imagem, enquanto homem, enquanto político, diante de todo o clima que você sofreu? Vários aspectos a gente pode analisar nisso aí. O primeiro aspecto, eu não sou polêmico. Né? O nome do programa é A Polêmica, mas eu não sou um cara polêmico. E o adversário que fazia isso comigo é altamente polêmico. Ele não faz comigo. Ele faz com tantos e tantos, a fila é enorme de quantos ele fez isso. E eu procurava não polemizar com ele. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que eu não dispunha de tantos veículos de comunicação para poder espaço, defender. né? Não tinha esse espaço. Não tinha o espaço que você me dá hoje. Né? Quem dera que naquela época nós tivéssemos um programa como esse. Seria muito bom. Nós tínhamos veículos de comunicação que nós sabemos quem é o dono do veículo, nós sabemos como eles conduz. Temos outros veículos que tentam até abrir espaço, mas que ficam impedidos pelo poder. O poder acaba impedindo isso. E isso é muito ruim. Por isso que é importante aquela questão do financiamento público das campanhas. Porque tudo isso vai acabar. Vai ser todo mundo igual. Né? As oportunidades, o contraditório... Tanto faz ser o Arnaldo, o Joaquim, o Pedro, o Antônio, nós vamos ter toda igualdade para disputar. Mas naquela época também, é muito triste. Eu me lembro, eu já fui à Alemanha, não escondo, todo mundo sabe disso. Na minha época, recém-formado, eu fui à Alemanha, fui para fazer um congresso médico, depois acabei fazendo um estágio na Alemanha, fiquei lá um período. Isso foi muito importante na minha formação médica. Eu depois, como gestor municipal, eu fui ao Chile para ver o projeto de fruticultura, que no Chile era muito avançado, para que a gente pudesse avançar o projeto de fruticultura na nossa região. Fui a Cuba para ver o programa Saúde da Família, um projeto que veio lá de Cuba para o Brasil, e eu fui ver como funcionava em Cuba. Mas nunca fui aos Estados Unidos, aonde inicialmente os meus detratores diziam que eu tinha conta num paraíso fiscal dos Estados Unidos. E depois que eu provei que eu não tinha essas contas, eles atribuíram isso ao meu filho. Com um erro terrível, um erro até infantil, próprio dos garotinhos, que ainda não cresceram, que dizia que o meu filho, antes de nascer, tinha feito um depósito na Alemanha. Antes de nascer. Mas até aí, eu ainda fui relevando. Quando era comigo, com meu filho eu fiquei meio chateado, mas provei logo, através da certidão de nascimento dele. Mas no dia da missa de 7º dia da minha mãe, fui cruel demais ao ler um desses jornais em que dizia que não tinha sido nem eu, nem meu filho, mas sim a minha mãe, que naquele dia completava 7 dias de falecida. Em contrapartida, quem fez essa acusação sabia que eu era médico da mãe dele. Não preciso dizer mais nada. Arnaldo, só para a gente entrar na questão eleitoral do PDT, a sua leitura para o ano que vem, você teve alguma participação na construção e na criação do Jornal Diário? Tive, senhor Antônio. E o senhor sabe disso. E que participação foi essa? O quanto eu ajudei.
para a captação de recursos para que o jornal tivesse, inclusive, a sua gráfica. Então isso é verdade. É verdade. Quando ele diz que que o jornal é meu, eu deveria ter uma parte no jornal por tudo que eu lutei para que ele existisse, mas o jornal nunca foi meu. Não existe, como ele tentou atribuir uma vez, um contrato de gaveta que esse jornal era meu. Não existe. Nunca foi. Graças a Deus. Mas você ajudou só na confecção Porque da se fosse criação. meu, com certeza ele teria outra linha. Ok. Vamos falar agora um pouquinho, Arnaldo. PDT, como é que está a base do partido em Campos? Como que você vê as eleições gerais, principais candidatos? Faz um apanhado para a gente aí. Olha, o PDT está discutindo muito essa questão. Nós vamos ter, como você bem colocou, eleições gerais, não são apenas eleições municipais, Claro. mas a eleição municipal, o foco é completamente diferente. E dentro dessas eleições gerais, eu faço parte do Diretório de Campos, do Diretório Estadual e do Diretório Nacional do PDT. Então, nós estamos discutindo atualmente, tanto no nível estadual como no nível nacional. Primeiro, quais são as alianças que o PDT vai fazer? Quem o PDT vai apoiar? Temos que analisar algumas saídas do partido. Eu fico, por exemplo, muito triste, eu tenho um grande amigo na política, que é o Miro Teixeira, que acabou de sair do PDT, o que é uma baixa importante para o partido, mas ele tem os seus motivos e a gente entende, o respeito muito. Tá? Mas temos outros quadros que o PDT foi trazendo. Tem possibilidade de candidatura própria? Para o governo do Estado? Isso. Existia essa discussão dentro do partido, mas eu acho que hoje o partido estará muito mais no apoiamento de uma candidatura dentro dos acordos firmados, e eu creio que isso ainda terá muita discussão, né? Tanto para nível federal como estadual, e o partido deverá estar apoiando um candidato à presidência da República, um candidato ao governo do Estado. E lógico que em função disso sairão os candidatos para Senado, para... Mas nós sabemos que Câmara. Política é nuvem, né? E verdade. a arte da acomodação. As portas estão fechadas para o PDT com uma coligação com o PR, por exemplo, de Antônio Garotinho? Não, o PR é um partido que a gente respeita. Partindo do princípio da pré-candidatura. A gente respeita o PR. Mas quando você coloca e me provoca colocando o PR do lado... Por causa da sua situação, você ser presidente municipal do PDT, nesse sentido. Meu voto seria contra. Já digo hoje. Você acha que as rejeições dos candidatos vão ser o ponto mais importante na escolha? Sem dúvida nenhuma. Porque hoje a gente olha o cenário de uns na frente, mas as rejeições é que vão levar em conta? E sempre é assim, né? Quando você começa a analisar, você faz um trabalho de pesquisa e as pessoas gostam muito de olhar aquele número. O maior, né? O maior. Mas não olha aquele que está ali, né? Que é aquele que te dá a rasteira. Não voto nunca. É a rejeição. É a rejeição. Esse eu não voto. E se o candidato que tem uma rejeição alta, ele não decola. E isso tudo é muito importante até para essas definições agora. Como fica a sucessão da presidenta Dilma? Quem os partidos vão apoiar? Como que será feito isso? E aí, mais uma vez, entra no cenário uma figura que é muito hábil nessa costura, é o ex-presidente Lula. Sim. Ele é muito hábil nessa costura toda. Né? E eu acho que é o grande trunfo que hoje a presidenta Dilma tem, é de estar aliada ao Lula para que ele possa trabalhar essa articulação. Da mesma forma, a gente começa a ver como é que fica o governo do Estado. Existia um compromisso, existe um compromisso do PT com o PMDB? A gente sabe que existia esse compromisso. A gente sabe que existia um compromisso, mas aí entra aquela outra questão que nós estávamos falando das pesquisas. E isso deve ser determinante para se definir quem será o... Na hora H vão ser colocados na mesa. Exatamente. O PDT municipal, economicamente, o partido está oxigenado, estão recebendo novas filiações? Como é que está o quadro do PDT em Campos? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, os partidos viviam de contribuições dos seus filiados. Depois, com o passar do tempo, isso foi diminuindo. Aí foi criado o fundo partidário, tudo isso, e você passa a viver muito mais dessas verbas
oficiais do que daquelas contribuições voluntárias. Você passa com isso a ter um controle mais efetivo, um controle institucional mais efetivo. Né? Porque você sabe o quanto vem do fundo partidário, claro, e dá para você controlar. Quando a doação era feita por pessoas comuns, você não tinha muito controle disso. E isso também era mais fácil para que houvessem os desvios. Claro. Né? Oxigenado financeiramente, para tocar a vida partidária, sim. Dá para tocar uma vida partidária. Agora, para enfrentar uma campanha sem o financiamento público de campanha, sem o apoiamento daqueles que sempre apoiam financeiramente as campanhas, aí qualquer partido passa por dificuldade, qualquer um deles. Arnaldo, você é um líder partidário, um líder político, presidente do PDT. Quando eu mencionei entrevistar você, algumas pessoas mandam e-mail para nos ajudar. Eu fiquei curioso com uma pergunta muito pertinente. O PDT, tendo você como presidente, fatalmente o partido trabalha para uma pré-candidatura sua, ou você vai conseguir também o jogo de cintura necessário para que outras pessoas possam também botar o nariz para fora e postular? Lógico, deputado estadual e federal, claro. Que todos possam querer ser candidato. Eu não sou dono do partido, eu não sou dono da vaga. Eu, para ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a prefeito, ou o que for, eu dependo de uma convenção. Eu tenho que ter um poder de convencimento junto aos convencionais para que indiquem o meu nome. Mas eu gostaria que tivéssemos... Mas no seu caso, isso é uma mera formalidade. Não. Eu acho que não pode ser assim. Por isso que eu digo, a gente tem que estar sempre tendo o cuidado de ter... O respeito pelas outras candidaturas, com certeza. Outras candidaturas. E o Arnaldo é pré-candidato a... Eu sou pré-candidato a tudo. Mas eu acho que você é pré-candidato a deputado estadual. É uma boa opção. Gostaria muito. Arnaldo, quero agradecer. Diria a você por quê. Eu já fui vereador, já fui vice-prefeito, já fui prefeito, já fui deputado federal, mas nunca fui deputado estadual. Eu acho que eu não queimo a língua. Está registrado, eu acho que eu não queimo essa língua. Nunca fui deputado estadual e tive a oportunidade de ficar lá em Brasília. Tive a oportunidade de ver o quanto é difícil ser um deputado federal. E muitas vezes, você que está assistindo um programa da TV Câmara, está lá vendo o deputado falando no pequeno expediente, no pinga-fogo, mas você não está vendo nada acontecer. Porque quando ele faz uma emenda, para que essa emenda seja efetivada, é muito difícil. Existe um jogo de poder. E se ele for do baixo clero, pior ainda. Se for do baixo clero, se for de um partido com poucos deputados, dificilmente isso vai ser concretizado. E às vezes, quando é concretizado, aquele município que recebeu a sua ajuda, que recebeu a sua emenda, nem sempre o prefeito depois lembra que foi o deputado A, B ou C que favoreceu com aquela emenda. Arnaldo, quero agradecer muito a tua presença e fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que lhe agradeço, Cláudio, agradeço a todos vocês de proporcionar a todos nós, políticos, né, esse canal junto ao povo. Isso é muito importante e principalmente com esse nome, a polêmica, para que a gente crie polêmica. E aí eu digo para você que está me escutando, vamos criar polêmica, vamos discutir se o saneamento básico está bom, se a educação está boa, se a escola do seu filho está bom, se o transporte está bom. Não basta termos a passagem a R$1, temos que saber se o transporte está bom. Vamos ver se a suplementação alimentar está chegando, se não está faltando remédio para distribuir para a população carente. Vamos discutir políticas públicas de desenvolvimento, de geração de trabalho e renda, do emprego para você, da bolsa de estudo que foi tirada da sua, que fazia com que seu filho pudesse ter a mesma oportunidade que o meu ou dos outros, de estudar, de poder amanhã ele ter uma oportunidade maior na vida. Vamos criar essa polêmica da discussão. Você é importante nisso. Não é só no voto, você é importante na polêmica, você é importante na construção de um novo momento. Independente, eu falo isso, independente se eu vou ser candidato, se eu não vou ser candidato, se eu vou continuar na vida pública ou não. De uma coisa só eu tenho certeza, vou continuar na Santa Casa, no Álvaro Alvim, em Conceição de Macabu, em São João da Barra, como médico, como eu faço hoje.
Eu não sou político profissional. A minha profissão é a medicina, que eu estou exercendo de cabeça erguida. Muito obrigado. Nós estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais entrevista.